paz. Sua voz se escutou, no caos a luz fez fugir. E eu te falar, amém? Aleluia, que bom estamos de volta diante desse Deus poderoso, esse Deus que tem nos surpreendido. Eu sempre falo desse Deus que vivifica mortos, esse Deus que chama a existência as coisas que não existem, e Ele é muito bom. Eu sempre falo para as pessoas que Deus é bom, né? E a misericórdia dele dura para sempre. E é verdade, Davi sempre escrevia isso nos Salmos: Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E hoje eu quero mandar um abraço, uma boa paz do Senhor para todos vocês aí do Brasil, do mundo, de Rondonópolis, da Rádio Apocalipse local de Rondonópolis. Vocês todos da live, então, assim, é muito bom mais uma vez estamos aqui. Quero mandar um abraço para a irmã Edna, né? A irmã Edna que está sempre ligada. Todos vocês de São José do Rio Preto, eu nunca canso de agradecer a Deus para cada um de vocês que tem dado crédito à nossa pregação. O livro de Isaías, ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e quem foi manifesto o braço forte do Senhor, obviamente, para aquele que creu. Então, eu louvo a Deus por cada um de vocês que tem crido, que tem, assim, aberto o coração para a gente chegar até a sua casa, chegar até o seu coração, né? Eu quero fazer uma oração antes de começar, e para que o Senhor consiga nos honrar nessa tarde de quinta-feira, por mais um programa, por mais uma palavra, por mais um desejo que queime no nosso coração de servir vocês de verdade. Amém? Querido Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelo aquilo que Tu és, pelo aquilo que Tu manifesta na vida dessas pessoas que estão ligado nessa rádio, que está ligado nessa live. Toca nossas vidas, Senhor. Unge nossos corações nessa noite, ou nessa tarde, para que a palavra flua de uma forma real, para que venha de encontro cada uma da nossa necessidade. E se tem uma pessoa carente da Tua palavra, o primeiro sou eu. Eu preciso da Sua palavra, eu preciso da Sua glória, eu preciso da Sua unção, eu preciso dos Seus cuidados, Senhor. Eu quero agora interceder para as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão tristes, as pessoas que estão desanimadas, desacreditadas, desmotivadas. Querido Jesus, aonde que esteja essa pessoa espalhada pelo Brasil, pelo mundo, derrama Sua glória, derrama Sua unção. Eu sei, Senhor, que eu mesmo não consigo curar, eu não consigo sarar ninguém, mas a Tua palavra diz assim que em Teu nome nós temos poder de pisar em serpente e escorpião, e em todo o poder do maligno, e nada nos causará dano algum. Senhor, aonde que esteja uma pessoa, Senhor, triste, angustiada, doente, com dores, Senhor, que agora a Tua palavra, como diz nos Salmos, que ela corre velozmente a favor daqueles que são enviados. Então eu envio uma palavra de cura, de socorro, de libertação, na vida de cada pessoa que está nesse momento ligado nesse programa. Essas pessoas que abrem seus corações, Senhor, e receba a Sua glória. Receba o toque do Senhor na sua vida, minha irmã, meu irmão. Receba agora. Vai tocando, Senhor. Vai ungindo essas pessoas. Fogo de Deus. Começa a passar da cabeça à planta dos pés, na vida dessas pessoas. Liberta elas agora, liberta suas mentes. Você que está com depressão, com tristeza, com angústia, com dores abdominais, dores muscular. Em nome de Jesus, seja liberto agora. A unção de cura espalhada nesse exato momento pelo Brasil. A unção de cura se manifestando na sua vida agora, porque não tem como ouvir uma palavra com dor de cabeça, espírito da doença e da enfermidade. Em nome de Jesus, eu ordeno, saia da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Abre sua Bíblia, ou seu celular, ou não sei o que você tem para seguir a palavra hoje. No livro de Salmo 51. É o meu salmo preferido. Eu vejo a onipotência de Deus nesses salmos e eu vejo a insignificância do homem. Eu vejo o que diz o 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que é verdade, irmão. Eu tenho um tesouro em vaso de barro. O vaso de barro sou eu. O tesouro é o Espírito Santo. Para que a excelência do poder não seja minha, mas sim de Deus. Em tudo sou atribulado, porém não desanimado. Perseguido, porém não destruído. Perplexo, porém não desamparado. E isso eu vejo no Salmo 51. Eu vejo isso. Eu vejo um homem se redimindo. Eu quero falar para você que está me ouvindo agora. Será que esse pecado é maior do que a graça do teu Deus? Será que a fraqueza que você tem é maior do que o amor, a misericórdia, a compaixão de Deus na sua vida? Eu sei que muitas vezes nós não conseguimos desvencilhar do pecado. E eu não estou aqui nesse culto hoje para condenar o seu pecado. Eu estou dizendo para você que há um lugar que Deus perdoa pecado. Há um Deus perdoador. Porque o livro de Isaías 55, lá no final dele, ele diz assim, porque volta para o Senhor. Volta para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Essa palavra, rica em perdoar, ela é vasta. Se eu for falar sobre essa palavra rica em perdoar, essa hora é muito curta para descrever essa palavra. Mas o que eu quero dizer para você hoje, não há um lugar tão escuro que você entrou, que a luz do Senhor não possa te alcançar. Não há uma fraqueza tão intensa na sua vida, que a graça não pode te tocar. E se fosse você, eu levantaria dessa situação que você está hoje e confessasse o seu pecado ao Senhor. Não confessa a um líder, não confessa a um padre, mas por favor, curva o seu joelho aí se você estiver pronta para levantar em Deus hoje e livrar do seu pecado, livrar da sua fraqueza. Confesse-o. A Bíblia diz assim no livro de 1 Epístola de João, capítulo 2 a seguir, ele diz assim: filhinhos, não andeis pecando. Mas se todavia você pecar, você tem a destra do Pai, Jesus Cristo, o justo, que intercede por vós. E a parte mais linda que eu acho nesse versículo, que ele diz assim: se você confessar o seu pecado, se você narrar o seu pecado, Ele é poderoso. Ninguém tem poder de perdoar pecado. Foi isso que os judeus o questionou. Jesus chega num lugar, numa das suas pregações, e ele falou: homem, está perdoado os seus pecados. E os judeus, os fariseus o questionaram. Blasfêmia. Quem é esse que pode perdoar pecado? E Jesus falou assim: qual a diferença? Levanta e anda, ou perdoado estão os seus pecados? E ele diz: porque o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado. Jesus tem o poder de perdoar pecado. Então, se você não consegue livrar do seu pecado, se você não consegue livrar dessa vida de condenação, ouça essa palavra hoje com carinho. Porque o Espírito Santo de Deus vai livrar você da sua fraqueza, do seu pecado. Amém? Salmo 51, versículo 1. Eu comecei a estudar exatamente a situação de Davi nesses salmos. Segundo os teólogos, segundo historiadores, dizem que ele passou 9 meses lutando nesse pecado. Você sabe qual pecado que ele cometeu? Quase todo mundo sabe. Ele matou um dos seus soldados, Urias, e adultera com Betseba. E a vida dele não foi legal. Ele tentou esconder o pecado. Eu quero falar para você: não tenta esconder o pecado, porque não tem jeito. Tem 7 olhos te vendo. Ele achou que fez o pecado perfeito. Ele planejou, arquitetou o pecado. Satanás, ele é muito expirativo na área do pecado. E quando você está tentado pelo pecado, ele faz que tudo seja perfeito. O crime perfeito, o pecado perfeito. Mas teve alguém que viu isso.
Esse alguém foi o Criador de todas as coisas. Eu quero dizer para você nessa tarde, não tenha vergonha do homem. As pessoas falam, eu estou com medo daquilo que o homem pensa, de como que ele me vê. Não teme o homem, não preocupa com o homem. Às vezes você pode esconder a vida toda de um homem. Às vezes você pode esconder a vida toda da sua esposa. Eu descobri uma coisa. Eu não consigo esconder dos 7 olhos. Eu não consigo esconder da patente dos olhos que tudo pode. Então, e se fosse você, eu me assumiria perante o Senhor nessa tarde. Quantos cristãos estão envolvidos com pornografia? E isso não consegue, você consegue vencer isso. Outros cristãos incutidos com jogos que não conseguem parar. Outros cristãos envolvidos com adultério, com prostituição, com agiota, ou sendo agiota. Eu não sei qual é o teu pecado. Não vim para julgá-lo. Se você não sente mais confortável com o pecado, porque eu acho impossível alguém sentir confortável com o pecado. Se você não está legal, se você está triste, se você está frio, se o brilho do Espírito Santo em você sente que apagou, ouça essa palavra nessa tarde. E Deus vai te ajudar a superar essa fraqueza. Amém? Davi, segundo os historiadores, isso não está na Bíblia. Segundo os teólogos, alguns teólogos, eu não gosto de lidar muito com a teologia, nem com a história, eu gosto de falar daquilo que está na Bíblia, mas isso é unânime no meio dos teólogos, é unânime no meio dos historiadores, que ele passou 9 meses lutando nesse pecado, chorando, agonizando, jejuando, de cara no pó, porque ele entendeu a intensidade desse pecado. E um belo dia ele estava lá no seu altar, o profeta Natan chega e fala, Davi, vou te contar uma história e eu quero que você julgue essa história. Havia um homem muito pobre, que tinha só apenas uma ovelha, mas havia um homem muito rico que tinha várias ovelhas. Mas esse homem muito rico, pegou a única ovelha desse homem muito pobre, e comeu ela, destruiu, matou ela. Rei, e qual é a tua sentença? Ele responde ao profeta Natan, a morte. Eu julguei esse homem à morte. Aí Natan falou, esse homem é você, Davi. Você pensa que o Senhor não viu o que você fez com Urias? Você pensa que o Senhor não viu o que você fez com Batseba? Aí a Bíblia diz assim que ele desfigura o semblante, cai de cara no pó e diz, pequei. Ele chorou dias e dias. Ele viu a densidade do seu pecado, ele viu o quanto que ele traiu o seu Deus. Ele viu o quanto que ele entristeceu o Espírito Santo. E ele começou a entrar num nível de arrependimento muito profundo. Outra coisa que eu quero falar para você, que eu não quero te enganar nessa tarde. Deus perdoa o seu pecado. Mas a semeadura, ela vem de alguma forma. Entendeu? Mas eu quero deixar você bem calmo. Até a semeadura, até o fruto do seu pecado, o Senhor vai dar graça para que você colhe. Entendeu? Muitas pessoas falam, Deus perdoa meus pecados, mas parece que Ele me perdoou porque as coisas têm me perseguido. Não, Ele perdoa os pecados. Mas a consequência das suas escolhas, você vai ter que lidar com isso. É muito tempo, pastor? Não, é pouco tempo, mas você vai ter que lidar com isso. Há uma consequência. Há uma consequência das suas escolhas. Às vezes, eu quero te deixar bem claro nessa tarde, o livro de Lamentações 3:39. Lá está escrito assim, do que se queixa o homem vivente? Não queixe-se de Deus, não queixe do seu pastor, não queixe do seu ministério, não queixe do seu governo, não queixe dos seus pais, não queixe da sua família. Ele diz assim, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O pecado enegrece tudo. O pecado tira o brilho do Espírito Santo da cara de um homem. O pecado deixa o homem vulnerável, o pecado deixa o homem sem graça. O pecado deixa o homem sem saber se defender. Tudo que vem atinge o homem quando está no pecado. Mas se fosse você, eu receberia o conselho que a primeira epístola de João, capítulo 2, ensina nós. Diz assim, filhinhos, não andeis pecando, porque é impossível não pecar. Para pecar, basta nascer. Para pecar, basta acordar. Mas existem 2 tipos de pecado. Um pecado consciente e um pecado inconsciente.
Por isso que o livro do Salmo 139, versículo 22, ele diz assim: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda o meu coração. Porque eu me julgo que eu fiz tudo correto, mas eu não sei. Eu não sei se meu coração tem um intento ruim. Às vezes as pessoas planejam o pecado como Davi planejou o seu pecado. Ele arquitetou o pecado. Já não era um pecado comum. É um pecado de iniquidade. É um pecado premeditado. É um pecado de dolo. Não um pecado culposo. Tem uma diferença entre o pecado doloso e o pecado culposo. O doloso é aquele que premedita. O doloso é aquele que Deus já exortou ele várias vezes para ele não fazer, ele continua fazendo. Se você está assim, mas a Bíblia diz assim, que o Senhor Deus, presta atenção na notícia boa que eu tenho para te dar hoje nessa rádio. A Bíblia diz que Ele é um Deus que perdoa os nossos pecados e a nossa iniquidade. Graças a Deus por isso. Então, estou dando boa notícia para você que não consegue lidar com o seu pecado, ou sair do seu pecado, sair da sua fraqueza. Davi diz assim, Salmo 51, versículo 1, vamos abrir lá agora. E eu quero falar com você nessa palavra hoje. Essa palavra é para mim, irmão. Pastor, é para mim. Porque se não for a graça e misericórdia, eu vou andar pecando o tempo todo. Mas eu sei qual é o meu recorrer. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Ó Senhor, compadece de mim segundo a sua bondade. Eu sei que isso é bom. Por isso que ele escreveu o tempo todo no Salmo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E segundo a multidão das tuas misericórdias, ele falou correto, para abraçar, para sufocar o pecado, para aniquilar o pecado, tem que ser multidões de misericórdia. Tem outra palavra que ele diz assim, que Deus é rico em perdoar, tem que ser muito rico para perdoar. E essa riqueza da misericórdia jamais cessa. Enquanto houver mundo, enquanto houver homem na terra, a multidão das misericórdias está cobrindo os homens. E ele fala, compadeça de mim segundo a multidão das suas misericórdias. Não é coisa comum. Para poder destruir o pecado, para poder aniquilar o pecado, para poder subverter o pecado, tem que ter uma graça muito poderosa. Porque a Bíblia que diz, no livro de Romanos capítulo 6, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado abunda e Deus superabunda a graça. É uma coisa que tem um excesso. Porque a Bíblia diz assim também, que o amor de Deus excede todo entendimento. A palavra exceder é algo que está acima, algo que aniquila, algo que subpurja, algo que arrebata todo o poder do pecado. Porque a Bíblia diz assim no Cântico dos Cânticos, que o amor é forte como a morte. O que significa isso? Só o amor de Deus pode peitar a morte do pecado. Só o amor de Deus aniquila o poder do pecado. É por isso que a Bíblia diz, meu amado, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Olha o que ele quer dizer. Deus amou o mundo de tal maneira, ele abundou no amor. A Bíblia diz nos Salmos, eu creio que é o Salmos 45. Salmos 45, do verso 10 a seguir. É mais ou menos ali, eu sei que é o Salmos 45. Ele diz assim, Senhor, Tu és o mais formoso entre os filhos dos homens. E uma coisa que chama minha atenção. E nos teus lábios superabundou e extravasou a graça. Deus extravasa a graça pelo mundo. Deus extravasou na graça através de você. Então, é um crédito para você. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, tenha coragem agora. Levanta o seu sofá, do seu banco, dobra o seu joelho no chão e confessa os seus pecados. Deus, eu pequei contra ti. E contra ti somente eu pequei. E confessa os seus pecados ao Senhor. Por isso que ele fala assim, compadeça-me segundo a multidão das suas misericórdias. Amém? Olha o que ele diz aqui. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente, porque só Deus pode fazer isso no seu pecado. Mas deixa eu falar com você agora. Exatamente com alguém que está me ouvindo. Toda vez que você vai para Deus, o diabo mostra o seu pecado, não é?
Toda vez que você vai para Deus, você fala bem assim. O diabo fala assim para você: não adianta não, você vai cair de novo. Não adianta não, você pecou e você gosta de pecar. Aí você fala: é verdade, seu diabo, eu gosto mesmo. Ah, eu estou perdido. Isso é uma estratégia de Satanás. Quando vier esses pensamentos, primeira coisa que você vai fazer, meu irmão e minha irmã, vai fazer assim: Senhor, cobre minha mente com teu sangue. E depois você fala: Satanás, está para trás de mim, porque eu estou confessando o meu pecado ao Senhor. Eu não consigo mesmo não, Satanás. Mas a graça em Deus em mim vai me levar a conseguir, diabo. Para trás de mim, Satanás. É isso que você tem que fazer. Eu sei que tem muitas pessoas que não querem mais pecar. Por exemplo, mulheres que andam numa relação errada. Mulheres, às vezes até cristã, que fica com homens casados. Você está presa no sentimento, presa no amor, e você sabe que aquilo tudo é errado, mas é um fogo tão grande nesse amor, que você não consegue te libertar desse amor errado. Confesse isso para Deus. E olhe para a graça. É como diz o Isaías: olhai para mim e sede salvo. Todas as vezes que você vai tentar sair desse pecado, o diabo mostra a sua fraqueza, mostra você e condena você, deprecia você. Quantas vezes estou falando com alguém que está me ouvindo agora, que vocês querem ir para o culto, mas você fala: não vou para o culto nada, porque eu ando em pecado, porque eu vou para o culto. Não, meu irmão. Jesus falou uma coisa tremenda. Não estou fazendo apologia ao pecado seu, mas Jesus falou uma coisa tremenda. O são não precisa de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo para o arrependimento. Não, eu vim chamar pecador ao arrependimento. Então, por favor, nesse exato momento, confesse os seus pecados. Não é para pastores, porque os pastores, se tiver um entendimento, vai te expor na igreja. O pastor, se não tiver entendimento, vai tirar seu cargo. Eu acho correto que você não tem nenhum cargo quando está no pecado. Mas o pastor, ele não pode dizer para a igreja que você está no pecado e falar: lá é o excluído, é o podre, é o sujo. Não é assim. Porque os pastores têm essa mania de expor as pessoas na igreja. Expor os homens na igreja. A Bíblia diz assim, o próprio Paulo diz que quando alguém estiver em pecado, repreenda ele por 2, 3 vezes. Mas já basta a condenação do diabo na mente dessa pessoa. Eu não preciso de mais um juiz. Eu não preciso que alguém me julgue. Eu não preciso que alguém comente sobre eu, sobre as minhas fraquezas. Eu não preciso disso. Então não vai a ninguém, vai até o Senhor, porque agora Ele é o mediador. Agora Ele é o advogado. É por isso que o livro dos Hebreus diz assim: agora já temos a ousadia, aleluia, de entrarmos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Ele abriu uma porta, ele criou um acesso para os pecadores. Ah, eu pensava, pastor, que Deus não falava com o pecador. Deus fala com o pecador, sim. Eu pensava que eu não podia nem olhar para ele. Não, você tem que olhar para ele, sim. Você acha que ele não sabia que você iria pecar? Ele não é soberano? Ele não é onisciência, onipotência, onipresença? Deus não é tudo isso? Você acha que ele não sabia? E tem outra coisa. Presta atenção, eu não estou legalizando o seu pecado. Eu estou tirando alguns mitos que o capeta colocou na sua mente. Alguns mitos que a igreja colocou na sua mente. Você está imediatamente, você está sem saída. Você não está condenado. Foi assim que o diabo fez com Judas. Quando Judas traiu Jesus, o diabo entrou na mente de Judas e perturbou Judas até ele conseguir se suicidar. Isso acontece conosco. Na hora do pecado é gostoso. E depois você fica torturado de pecado. Porque Davi falou assim: Senhor, é esquisito, Senhor. Todo dia o meu pecado está diante de mim. Todo dia Satanás coloca o dedo de condenação no meu rosto. E eu volto para trás, eu não consigo cultuar mais. Eu não consigo fazer aquilo que eu fazia na igreja. Então confesse ao Senhor. Lava de novo no sangue do Cordeiro. Clama o sangue de Jesus. Porque Ele tem poder. Amém? Ele fala: limpa-me, serei limpo. Olha que sabedoria desse Davi. Porque ele sabia que ele não conseguiria ser limpo. Mas Deus, se limpasse, seria limpo.
Pastor, mas isso é muito controverso. Eu falo isso, mas nada acontece. Meu amado, seja como criança nesse negócio. Jesus falou assim, se você não tornar uma criança na palavra, você não entra no reino. Você vai ser uma pessoa totalmente condenada. Totalmente condenada. Totalmente. Amém? Então, presta atenção. Presta atenção. Limpa-me, serei limpo. Limpa, serei limpo. Então não é você. Você tentou de tudo. Você jejuou, não já jejuou? Eu estou falando com você. Eu vou jejuar para livrar desse pecado. Você jejuma aquela tortura na sua carne, queimando. Aí você fala, agora venci. Quando vem a tentação, você cai de novo, e cai de novo, e cai de novo, e cai de novo, e cai de novo. Sabe por que você cai de novo? Porque você nunca entendeu a graça. Você sempre achou que era pelos seus esforços. Não, é pela graça. A Bíblia que diz assim, pela graça sois salvo. Não por obra para que você glorie. É óbvio, eu sou um defensor do jejum. Sou praticante do jejum. E ai de mim, isso é um jejum. Mas o jejum, ele é um cumprimento. É uma extensão da comunhão com Deus, apenas isso. O jejum me deixa sensível ao Senhor. O jejum quebranta a minha carne, sim. Mas se você pensar que é aquele jejum de 3 dias, 4 dias, agora eu estou pronto. Não. Até o jejum é pela graça. Eu só estou falando uma coisa para você. Limpa e serei limpo. Lava-me, serei lavado. Sabe o que Davi falou? Eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sei que tu pode me libertar. E sabe o que ele falou para Deus? Não era um argumento barato da parte de Davi. Ele falou, Senhor, a minha mãe me gerou na iniquidade. Cara, sabe o que ele falou para Deus? Eu sou fraco. Quando meu pai e minha mãe teve relação, foi na fraqueza e no pecado. Deus, tu espera o que disso? Um fraco. Mas depois que ele falou, a minha mãe me gerou na iniquidade, no pecado, na fraqueza, eu sou pó. Mas tem uma coisa, Deus. Tu é puro no seu falar e tu é puro no seu julgar. Ele deu toda a soberania para Deus. Ele colocou Deus no lugar que Deus deve estar. Ele reconheceu perante a sua fraqueza a fortaleza, a imutabilidade, a soberania, a glória de Deus. Ele reconheceu isso. Ele argumentou. Ele não estava tentando dar uma de coitado, não. Ele falou, foi sincero. Senhor, a minha mãe me gerou na iniquidade. O que tu deve esperar de homens nascidos assim? O que tu deve esperar da carne, do homem carnal, do fraco, do oprimido? Mas, Senhor, preste atenção. Tu é puro no seu falar e no seu julgar. Em outras palavras, Senhor, o que tu decidir, está decidido. Porque nesse momento, eu digo que tu és soberano. Não tem quem aguenta uma oração. E falou, Deus, tem outra coisa, Deus, tem outra coisa. Eu não terminei ainda. Eu sei que o Senhor se agrada de um coração quebrantado. Agora, meu amado, minha irmã, que está me ouvindo no Brasil e no mundo, você tem um coração quebrantado? Se você não tiver, tenta, luta para ter um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Um coração arrependido. Um coração que chora. Um coração que se envergonha. Um coração que fica constrangido. Porque o apóstolo Paulo aqui diz, o amor de Cristo me constrange. O que Deus respondeu depois de tudo isso? O que Deus respondeu depois de tudo isso? Davi, com amor e com a soberania, olha o que aconteceu. Davi, nessa fala, ele falou, eu sei que tu és santo, eu sei que tu és incorruptível, eu sei que tu és soberano, e também sei que sou pó.
Ele se humilhou nas palavras. Ele colocou a palavra certa na hora certa, porque aquilo foi o intento do coração dele. Porque ele sabia que poderia morrer. Aí, as pessoas falam para mim, mas pastor, Davi foi apelativo. E não foi apelativo, foi sincero. Ele foi sincero. Ele diz assim, o Senhor é puro no seu falar, o Senhor é puro no seu julgar. O 3 dele é tremendo. O 3 dele é tremendo e diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões, eu não vou dizer que eu não fiz. Eu não vou culpar alguém, porque alguém me levou a pecar. Eu não vou colocar culpa em ninguém sobre os meus pecados. Eu conheço as minhas transgressões. Eu não vou ser como Adão, que quando Deus chegou diante de Adão e falou, ah, Senhor, a mulher que tu me deste, me fez pecar, ele assumiu. Primeira parte de um pecado, assuma você mesmo. Não diz que a mulher te tentou. Não diz que o suborno era muito alto. Não diz que bateu até você ceder, a carne foi fraca. Não diz isso não. Assume o seu pecado. No 3 ele é lindo, ele fala, Senhor, eu conheço as minhas transgressões. Não é ninguém, não foi Betseba com aquele corpo monumental, não. Não foi aquela jovem mulher que cheirava o pecado, não foi ela não. Foi eu que pequei. Eu conheço as minhas fraquezas, eu conheço as minhas transgressões. Porque as pessoas pecam e põem a culpa dos outros. Ah, pastor, mas a mulher está com a saia muito curta. Tem pessoa que fala para você. Pastor, aquela mulher está irresistível. Uai, o que a Bíblia diz? Fugir da aparência do mal. Sabe o que a Bíblia diz em um livro de Gênesis? Caim? Ô Caim, o pecado sempre vai estar na tua porta. Aleluia! Cabe você resistir. Aí se você não resistir, assuma ele. Se você não resistir, confessa ele. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Só porque eu estou pregando isso, eu sou muito transparente. Eu já passei por um momento, não com mulheres e outras coisas. Eu já pequei. Pequei pecado terrível. Você acha que eu vou ser um hipócrita dizer que eu sou um santão aqui na live? Não sou. Eu já tive fracassos. Eu já fraquejei. Eu nunca adulterei, eu nunca matei, eu nunca roubei. Mas você acha que pecados capitais são esses? Não, tem pecados que é terrível. Eu fiz pecados terríveis. Mas sabe, eu voltei. Eu confessei. Eu confessei perante o meu Criador. Somente Ele que eu devo confessar. A homem algum. Aleluia. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Teus olhos é santo, eu fui impuro, Senhor. Eu te entristeci, aleluia. De maneira que serás tido justo no teu falar e no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, você está entendendo o que eu acabei de falar para você? Em pecado me concedeu a minha mãe. Ou fala, Deus, não tem como, não tem jeito de eu me livrar, eu nasci assim. Agora, se o Senhor me limpar, serei limpo. Se o Senhor me lavar, serei lavado. Se o Senhor me purificar, serei purificado. Você está entendendo? Quando é que você entende a soberania de Deus? Quando é que você entende a autoridade de Deus, o poder de Deus? Quando você acredita santidade ao Senhor, reverência ao Senhor, coloca Deus no lugar que Ele deve estar. Reconheça Deus naquilo que Ele é. Porque eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde. Deus é para você, meu amado, aquilo que você crê que Ele é. E ponto final. Não adianta você querer de Deus algo que você não crê que Ele é. Primeiro, Davi colocou Deus no seu devido lugar. E segundo passo, Davi colocou Ele no devido lugar dele. Na carne, na fraqueza. Amém? Um abraço para minha filha Su Santana. Deus abençoe. Deus abençoe o Arthur, o grande Arthur. Então, você está pensando nisso? Quantas pessoas
que na vida íntima tem pecados que não consegue se livrar? Entre casais mesmo. Aí você pensa, lá vem a ceia, eu pequei, você pede perdão e volta a pecar, e você pede perdão, toma a ceia, não toma a ceia e volta a pecar. Ei, volta. Volta. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. 6. Eis que te compraz na verdade e no íntimo, e no recôndito te faz conhecer a soberania. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Você está entendendo isso? Lavar. Esse lavar nos dias de agora, no reino, no ministério da graça, significa o lavar regenerador do Espírito. Amém? É isso que eu quis falar. Isso é para você que está vivendo o ministério do Espírito Santo em 2019. Amém? Louvado seja Deus por isso. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ou seja, os pecados serão perdoados. E Davi, antes, ele escreveu no Salmo 32. Sabe o que ele escreve no Salmo 32? Bem-aventurado é o homem que o Senhor não atribui nele iniquidade. Bem-aventurado é o homem que o seu pecado foi perdoado. Por que Davi escreveu isso? Porque ele sabia, porque sem pecado você é livre. Sem pecado nada te barra. Sem pecado a tristeza não fica, ela bate e volta. Sem pecado a enfermidade não fica. Porque o inimigo da nossa alma, ele só quer uma alça para grudar. Eu vou brincar com você um pouco, descontrair você um pouco. Você é um mala sem alça. Você não dá alça para o diabo grudar. Sabe por quê? João 14, 27. Jesus diz assim: aí vem Satanás, e nada tem eu com ele. Traduzindo, aí vem Satanás, eu não dei brecha para ele. Amém? Louvado seja Deus por essa palavra maravilhosa. Faz-me ouvir o júbilo e alegria, para que exulte os meus ossos que esmagaste. Deixa eu te explicar isso, eu tenho que parar e te explicar. O pecado, ele tem uma marca registrada, coloca tristeza na pessoa. Não é mais justo, você ouve um louvor, é sem graça, você ouve uma pregação ungida, é sem graça. O irmão chega até a tua casa e fala de uma grande revelação que Deus deu para ele na noite passada na sua Bíblia, você fica sem graça. Você fica apagado. O pecado é como um pó negro que envolve a tua alma. O pecado é como um pó escuro que envolve teu espírito. Mas quando você confessa e quando você se arrepende, a luz do Senhor volta a brilhar em você. Porque Deus sabia que você ia pecar. A Bíblia diz assim, não foi você que me escolheu. Eu que te escolhi. E quando Deus te escolheu, Ele sabia das suas mazelas. Ele sabia onde você iria passar. Mas você sabe qual a esperança que Deus tinha e Ele tem até hoje? É que você entenda quem é Deus. Você sabe quando é que você começa a ser livre como homem, como cristão? Quando você entende quem é Deus. Porque o dia que você entender quem é Deus, você entende quem é você. Mas enquanto você não entende quem é Deus, você não vai entender quem é você. Eis o problema. Eu estou falando com alguém no Brasil aí que já desistiu da fé. Eu estou falando com alguém no Brasil aí que você já cedeu ao pecado. E você fala, vou fazer o quê? O pecado é esquisito, porque você faz ele, no momento você tem uma sensação. E depois vem a condenação. Depois vem a fraqueza. Tudo que acontece de mal, o diabo fala, é por causa disso. E não é, na verdade não é por isso, mas ele vai falar que é, e você vai acreditar que é. Você fez a entrevista, estava tudo certo para você ser empregado, de repente não deu certo. Ah, o meu pecado. Aí vem a dor de cabeça, ah, é o meu pecado. Às vezes não é o pecado. É obviamente que o pecado traz doença e enfermidade. Obviamente o pecado abre brecha para o diabo tocar. Mas nem tudo é o pecado. Mas como o diabo já ganhou tua mente, então todo mal que vir para você
você fala, é o meu pecado. Assim que aconteceu com a viúva de Sarepta, Deus multiplicou o seu azeite, Deus multiplicou a farinha, Deus curou o seu filho. Mas um dia o garoto morreu. E sabe o que ela falou para Elias? O que é isso, homem de Deus? Você vem trazer à tona o meu pecado? Olha só que palavra. Pode todo pecador, tudo mal que acontece com ele, o diabo já buzina no ouvido dele. É o teu pecado, é o teu pecado. E você não aguenta mais ouvir isso. E cada dia você vai enfraquecendo. Cada dia o seu espírito vai agonizando. Cada dia você vai ficando mais preto, com a sombra, a negritude do pecado. Não, confessa a ele. Confessa a ele e acredita no salmista Davi, no Salmo 34. Contemplai-o e sereis iluminados, e jamais os vossos rostos sofrerão vexame. Aleluia. Agora tem o versículo 16, é muito lindo. Eu amo esse 16. O 16, ele fala bem assim, ó. Eu sei que eu podia ler tudo, mas eu quero ir 16 a seguir. É lindo o 16 a seguir, fala bem assim, ó. Pois não te compraz em sacrifício, do contrário, eu te daria. É fácil oferecer um cordeiro, Deus. É fácil nos dias de hoje você dar um dízimo de 10 mil reais. Isso não limpa o seu pecador. Sabe o sacrifício que Deus quer? Obediência. Sabe o sacrifício que Deus quer? Confissão de pecado. Sabe o sacrifício que Deus quer? Coração quebrantado. Esse é um sacrifício. Porque Jesus mandou os judeus descobrirem que misericórdia ele queria, não holocausto. Porque Saul, quando desobedeceu Samuel, o que ele fez? Ofereceu sacrifício. Ele falou, não, Saul, entenda o que Deus quer. Deus quer obediência, não holocausto. Porque a rebeldia do coração é como a idolatria. E a soberba é como culto aos demônios. Saul, descubra, porque Saul entrou em desespero, começou a sacrificar o Senhor, mas o reino já tinha saído dele, o Senhor já tinha apartado dele. Mas sabe por que Deus apartou de Saul? Não foi porque Deus era mau, porque Saul ensoberbeceu. O diabo enganou tanto Saul, que falou para Saul que não tinha mais lugar no coração de Deus para arrependimento. Tudo bem, ele perdeu o reinado, mas não poderia ser daquele jeito. Ele endureceu o coração, ele entrou em paranoia, porque o diabo quer pegar você no caos. O diabo quer criar pânico diante do seu pecado. O desespero é tão grande que ele foi mexer com as necromantes. Ele está traduzindo os tempos de agora. O desespero foi tão grande que o diabo colocou você para desesperar. Foi mexer com o macumbeiro. Trouxe o espírito de Samuel de volta. Invocou uma necromante. Invocou uma macumbeira, uma bruxa. A que nível chega um homem no pecado, meu irmão? E Samuel orava para ele e Deus falou, Samuel, por que tu insiste com o homem que eu desprezei? Agora eu quero que você entenda essa palavra. Deus não desprezava Saul. Saul que se fez desprezado. Porque Saul se humilhasse. Como Davi se humilhou. Porque eu sempre falo de 4 choros na Bíblia. Vou falar de novo dos 4 choros na Bíblia que chamou minha atenção. O choro de Davi e o choro de Saul. O choro de Judas e o choro de Pedro. Homens que pecaram iguais. O pecado de Davi, humanamente falando, era pior do que o pecado de Saul. Mas por que Davi? Por que Deus perdoou Davi? E por que Deus não perdoou Saul? E por que Judas? E por que Judas foi morto? E Pedro não foi morto? Porque o choro era diferente. O choro de Saul, o choro de Judas, era um choro pela ameaça da perca. O choro de Davi era um choro porque entristeceu o Espírito Santo, porque entristeceu o Criador. Eis a diferença.
Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Qual o teu choro? Qual o teu arrependimento? Que nível é ele? Porque Davi fala que Deus se agrada um coração quebrantado, um coração contrito. Amém? Agora, tudo bem, depois que Deus te perdoou, você está bem, agora tem que pedir outra coisa para Deus, porque senão você volta a pecar. Eu vou te explicar o que é que você tem que pedir para Deus agora. Amém? Pois não compras em sacrifício, pelo contrário te daria, e não agrada do holocaustos, sacrifício aprausível a Deus, é o quê? São espírito quebrantado, e coração compungido, e contrito, não desprezará, ó Deus, que coisa linda. Faz bem, Sião, segundo a tua bondade. E ele diz assim, ó, Senhor, eu já falei tudo para o Senhor, isso é você. Mas, por favor, não retira de mim teu espírito. Aí as pessoas falam que ele foi apelativo, foi sincero. Pelo contrário, me mata logo. Isso mexe com Deus. E sabe o que ele falou? Que você tem que pedir um segredo que eu quero que você peça. Porque senão, você vai voltar a pecar de novo. Coloque em mim, Senhor, um espírito voluntário. Você sabe o que é um espírito voluntário? Você faz sem querer reconhecimento. Você faz sem esperar nenhuma paga. Você faz sem querer nenhuma lisonja. Voluntário é por amor. Porque se o Senhor não colocar em mim um espírito voluntário, eu vou pecar de novo com Betseba. E no próximo versículo ele diz assim, coloca em mim a alegria da tua salvação. Então pede, meu irmão, todos os dias a alegria da tua salvação. Porque se tiver alegria de salvação, o mundo vai ser mais atrativo do que Deus. Por que as pessoas pecam? Porque o primeiro amor foi embora. Ô, pastor, como manter o primeiro amor? Todo dia você está ali, agonizando, chorando, e dizendo o quanto que Ele é bom. E acreditando de vida, glória e honra a Ele. E santificando, reverenciando. Eu duvido que nunca mais o primeiro amor vai embora. Porque, meu amado, se você perder a alegria da salvação, você vai voltar a pecar. Porque o dia que você perde a alegria da salvação, o mundo se torna atrativo. O dia que você perder a alegria da tua salvação, primeira coisa, pede para Deus o espírito voluntário. O espírito voluntário você faz porque Deus é Deus. Você faz porque é bom fazer para Deus. O espírito voluntário você faz no secreto e faz diante das multidões. O espírito voluntário você faz levando crítica ou levando elogio. O espírito voluntário você faz na escassez e na abundância. O espírito voluntário você faz no aplausos e na vaia. O espírito voluntário você faz diante do deserto e diante dos oásis. Não vai alterar nada para você. E aí você vai ter o quê? Alegria da salvação. Alegria da salvação, você nunca para de fazer isso porque é gostoso. Eis a motivação para você nunca mais correr atrás de Betseba. Porque senão você vai ter outra Betseba. Betseba significa outro pecado. Aleluia? Então pede para Deus a alegria da salvação. Pede para Deus um espírito voluntário. Ele falou, Senhor, tudo bem, tu me perdoou, não vou morrer, teu espírito voltou. Mas não tem nenhum sentido se o Senhor fazer tudo isso comigo e o Senhor não colocar em mim um espírito voluntário. Não vai ter nenhum sentido se você colocar isso em mim, se o Senhor me perdoar e eu não ter a alegria da salvação. E sabe de uma coisa, eu quero falar para o Brasil e para o mundo. A igreja perdeu a alegria da salvação. Como que perdi a alegria da salvação, pastor? Os entretenimentos da internet, os vídeos, as cenas pornôs, o jogo de pôquer, os jogos. Isso tira a alegria da tua salvação. Eu vou falar uma coisa para você, você não é obrigado a acreditar, porque eu
Eu respeito a sua opinião e eu vou respeitar. Nós estamos num país laico e democrático. Duas coisas que esse país é: laico e democrático. Quando você fica alguns momentos vendo os vídeos pornô, porque eu sei que alguém vê, ou jogando pôquer, ou outro jogo, o que acontece comigo, pastor? O seu espírito é agredido e leva pancada. É a mesma coisa de amarrar um homem com a mão para trás e surrar ele a noite toda. No outro dia, você sabe tudo que tem que fazer em Deus, mas não tem força para fazer. O entretenimento, a tecnologia, é muito boa. Eu digo que a tecnologia é uma faca que a mulher tem na cozinha. Ela corta o legume, ela corta a carne, mas ela assassina alguém. A internet, ela é exatamente isso. Ela é uma faca. Que faca boa, hein? Ela está cortando um alimento, pãozinho quentinho para entregar para você hoje. A internet, ela tem coisas maravilhosas nela, mas ela te mata também. Então, eu não posso ser um cara extremista aqui. Eu não posso ser uma pessoa do 880, que tudo novo é ruim. Não, a internet é uma benção. Pela internet, você está me ouvindo, certo? Então, é uma benção. Ah, mas nessa própria internet tem coisa que te mata. Nessa própria internet tem coisa que apaga a alegria da tua salvação. Nessa própria internet tem coisa que deixa você um espírito moroso, não um espírito voluntário. Foi isso que Davi pediu: Senhor, dar-me um espírito voluntário. E coloca de volta, Senhor, a alegria da minha salvação. É isso que você tem que pedir para Deus. Aí você livra do seu pecado, porque ninguém consegue ser um iníquo, pecador sim, mas iníquo nunca quando tem um espírito voluntário e quando tem alegria de salvação. Aí acabou, resolveu o seu problema, certo? Então, eu não sei se eu consegui te ajudar hoje a fugir do seu pecado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já estive nesse lugar que você está. Talvez não o pecado que você cometeu, mas já estive nesse lugar de fraqueza. Amém? E eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês. Pela minha filha, pela minha esposa, pela Joine, pela Lorena, pela Bruna, e por toda a Laiane, sempre está conosco. A Monique não entrou, mas eu estou dando um abraço, talvez ela vai ouvir lá no YouTube. Todos vocês de Rio Preto, eu quero me retratar mais uma vez, me perdoa por não estarmos lá, mas, como eu falei, os meninos estavam lá junto e foi uma benção, tá? Mas eu creio que se Deus permitir, vou falar, se Deus permitir, em fevereiro estaremos juntos nesse grande evento. Vai ser um grande evento e a Chay e o Ramon vai. Eu estou falando... Amém. Vou levar o amado da minha alma lá, né, pastor? Né, Chay? Então, a Chay, ela... Você viu como é que a Chay fala bem? Só que ela não gosta de falar. Eu falo, Chay, toma conta do negócio, ela não quer fazer as coisas. Na permissão de Deus, né, pastor? Eu tô recebendo o maná aqui também. E outra coisa, eu não sei se a Chay já contou o testemunho dela para você. Eu quero tanto que ela conte esse testemunho. Assim, porque vai ajudar muita gente. E o que Deus fez na vida dela, na área da depressão. E eu sei que tem o mal do século, a depressão, né, nesse Brasil. Essa onda de suicídio, né, que o Brasil hoje é pastores, que nem o Ramon e a Chay falou no penúltimo programa, né, que quanta onda de suicídio está nesse Brasil. Pastor. E até brinquei no culto que eu preguei, não foi uma brincadeira, eu fui sério. Eu falei, mas o crente não suicida, o crente suicida, mas o cristão não. Aí as pessoas falaram, mas como? Porque o cristão já é morto. Então já não morre mais. Porque ele é crucificado, não precisa mais morrer, suicidar. Eu acho que sim, eu não estou aqui sendo dono da razão, mas para a pessoa chegar no nível de suicídio, eu imagino a dor que ele está passando. Não é fácil. A depressão. Eu não posso falar que eu nunca vivi, mas eu imagino. Só que essa palavra que eu estou pregando para vocês, você pode ver que é uma sã doutrina, é um evangelho puro. Não tem propaganda, não tem nada, mas assim, a minha esperança é que essa palavra toca você de alguma forma. E que o dia que você vir essa tristeza, essa depressão, a depreciação sobre algumas coisas, você lembra dessa palavra, né, Chay? Pastor, é uma coisa que eu sempre falo para o senhor, né? É essa palavra viva, é essa palavra pura, é essa palavra sincera e verdadeira que vem do Espírito Santo de Deus ao Senhor e é transmitida a nós, que sara,
que cura, que restaura, que purifica. Não só sara uma depressão, mas sara um corpo doente, sara uma alma leprosa, sara um casamento que está acabado e faz ele reviver novamente, se restituir, sara tudo, né? E as pessoas têm precisado dessa palavra verdadeira. Muitas pessoas estão na igreja, mas não têm essa palavra verdadeira, não têm essa vida, por isso que elas estão morrendo. E a depressão, ela vai matando a gente aos pouquinhos, até chegar a um suicídio. Graças a Deus, Deus me livrou dele, e hoje eu estou aqui com o Senhor. Tá aqui, ó, tá vendo? Uma suicida em potencial, na verdade, o Senhor tocou. A respeito da depressão, ontem eu falei com uma mulher católica. Ela esteve na minha casa e eu falei para ela, Deus vai te curar. Amém. Importa se você é católica ou é cristã, Deus vai te curar. E ela estava tomando remédio, né? Ela fez uma grande casa, um condomínio aqui na cidade, uma casa... Ela nem na casa ia de tristeza. E eu sempre tenho uma tática com os depressivos. Eu mando eles fazer tudo o contrário que o diabo sugere. Você que está triste aí, começa a fazer tudo o contrário que o diabo está te sugerindo. Então, e eu pedi para ela cortar o comprimido pela metade, tomar a metade. Ela falou, mas pastor, toma. E ela falou que todo dia, 4 horas da tarde, dava uma tristeza horrível. Nunca mais deu tristeza nela. Ela esteve comigo hoje, né? E ela foi nessa casa, linda casa que o marido está fazendo para ela de presente. Foi lá, lavou a cara, tomou posse, teve uma atitude. E ela falou para mim que não tem mais tristeza, falou para mim que está bem. Olha só, uma vez que nós falamos para ela. Ou seja, é real a palavra de Deus na vida das pessoas. E ela é uma católica, apostólica romana. E Deus não deixou de agir, né, pastor? Não deixou de agir. Nós temos que perder essa caduquice da lei que opera até na vida dos católicos, na vida dos crentes. É verdade. Eu tenho que perder a palavra correta, que é essa superstição, né? Essa, é outra palavra que eu queria falar agora, é outra, né? Esse preconceito entre católico e cristão. Eu confesso para você, meu amado, eu tenho as minhas opiniões a respeito de algumas coisas que os católicos fazem, mas eu não posso entrar nisso, porque se o Espírito Santo não agir nesse católico, eu que não vou agir. Então, e Jesus falou uma coisa perfeita. Eu estou falando até para os católicos, para os cristãos. Eu sei que tem católico me ouvindo agora no Brasil, espírita me ouvindo. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou usar as palavras que Jesus falou. Ele falou assim: nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. Então, se o evangelho produz o fruto de libertação e conta fato, não há argumento. Como que eu vou passar por cima dessa graça? E é isso que as pessoas são convencidas. É isso que as pessoas estão quebrantadas. Não, as pessoas já não querem mais julgo, as pessoas já não querem mais o preconceito, as pessoas não querem mais a divisão, a facção que aconteceu no decorrer dos séculos entre os protestantes e os católicos. Então, assim, a palavra é livre. Eu prego uma palavra que liberta. Então, pensa, pondera e assim, acredita nessa verdade que está sendo ministrada, não é, Chay? E nunca esquecer, né? Deus não está olhando a sua religião, Ele está sondando o seu coração, o seu caráter, o que há dentro de mais puro e sincero dentro de você. E é isso que Deus quer, né? Ele quer isso, a sua pureza. E Ele não vai deixar de agir, porque você é um espírita, é um católico, é um cristão em pecado, né? Ele vai agir. Se o seu intento do coração é bom, Deus vai agir na sua vida, independente de quem você seja. E Deus sempre atraiu os homens assim, né? Ele amou o mundo de tal maneira, ele não disse que amou o crente, amou o mundo primeiro. De tal maneira, né? E o são não precisa de médico. Essa frase é muito linda. O são não precisa de médico, mas sim os doentes. Então, aleluia por essa palavra. Que Deus te abençoe. Está chegando no final do programa, né? Amém. Mas assim, eu amei estar com vocês hoje. Um abraço aí, pessoal de São José do Rio Preto. A Lu, Fabrício. Esses povos sempre estão ligados. Eu nem vi eles entrando hoje, mas não sei se entrou. Então, a Fabrícia Daiane entrou, a Lu entrou. Eu só não vi a Vivi. Não vi. Mas ela deve assistir ela no YouTube. Sempre tá. Aí a Lu já deu oi aí, o Fabrício Daiane eu vi que entrou. A Edna, não sei se ela é de lá, mas ela sempre entra. Votuporanga, nos pede um programa, nossa convidada VIP no nosso programa, né? Que Deus o fez do convidado VIP. Então, assim, que Deus abençoe, a paz do Senhor, até a próxima, no nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, Deus abençoe todos vocês. Só se escutou, por causa a luz fez